gente? Tô meia... Mas é bom tá... Vamos lá. Quem tá interessado em saber qual é o tema desse ano? Só no final da ministração. Eu vou chamar você de aprendizado nessa noite. Tem algo muito forte da parte de Deus para nós. Eu espero que dê tempo de 1 hora para poder fazer tudo. Então eu acredito que vai dar tempo, amém? Como é que foi a virada de ano para vocês? Foi bom? Mas que desânimo, gente. Foi bom? Foi bom. Bom. Foi bom. Foi ótimo, né? Maravilhoso. O importante é que a gente estava com o Senhor. Com Ele está tudo certo. Mateus capítulo 11, verso 25. Já inicio fazendo a leitura. Mateus 11, 25. Preste bem atenção, é muito importante. No final da administração você saberá qual é o tema do ano. Aleluia. Só a Bruna sabe até agora. A Bruna é quieta. Amém? Berg e Grace também já sabe. Assim não vale? Quem falou tudo? Ah, eu já compartilhei com eles. Ela tinha que saber mesmo para fazer o que ela fez. Capítulo 11, verso 25 diz assim: e Jesus fez esta oração: ó Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço porque o Senhor escondeu a verdade daqueles que julgam sábios e instruídos e a revelou às crianças. Sim, Pai, porque foi do seu agrado fazer isso desta forma. Toda a verdade foi confiada a mim por meu Pai. Só o Pai conhece o Filho, e o Pai é conhecido somente pelo Filho, e por aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Levem o meu jugo e deixe que eu lhes ensine, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, pois o meu jugo é suave e o meu ensino é leve. Ele é manso, ele é o Cordeiro que foi enviado para nos salvar, para nos resgatar, para fazer toda a diferença nas nossas vidas. Dentro desses versículos do capítulo 11 aqui, nós tiramos muito aprendizado para nós, muita coisa que nos ensina. Uma das maiores coisas é que ele é manso e humilde, né? Nós precisamos ser mansos, nós precisamos ter essa humildade, nós precisamos ter essa entrega a qual ele teve. Outra é que só ele conhece o Pai, só ele tem o poder de revelar o Pai a quem ele quiser revelar, né? E diversas coisas. E uma das que o povo, e foi um dos assuntos que nós falamos também no ano 2022, que estranho falar, o ano 2022 passou. Meu Deus! Foi o descanso, né? Aqueles que estão cansados e sobrecarregados, venham a Ele, pois só Ele tem o poder. Às vezes a gente fala assim: eu preciso de uma água quente para colocar nos meus pés, eu preciso tirar uma boa noite de sono, não é assim? Eu preciso tomar um banho quente para relaxar todo o corpo, e depois disso tudo o cansaço ainda continua. O físico parece ter aliviado, mas o espírito ainda está cansado e sobrecarregado. Porque não é um banho quente, não é um descanso, uma noite bem dormida. Isso é bom, é fundamental, mas isso não vai tirar esse cansaço que a Bíblia está falando. Esse cansaço que a Bíblia está falando são os ataques
diário, são tudo que vem a cada minuto na mente, no espírito, no coração, nos sentimentos. O corpo às vezes parece não suportar. Não é assim? Tem hora que a gente passa momentos tão difíceis que parece que o nosso corpo não vai suportar. Foi assim 2022. Espero que 2023 seja um ano um pouco mais leve. Amém? Pela fé. Todos creem? Amém! Também espero. Mas 2022 foi um ano assim. Mas eu não reclamo desse ano. Eu não murmuro desse ano. Porque foi o ano onde eu mais vi o Senhor agir. Onde eu mais vi Ele se apresentar. Onde eu mais vi Ele dizendo: ei, por que estás assim? Eu estou com você. Por que se preocupa? Eu estou resolvendo tudo. E nós vimos o agir dele poderosamente, né, Paiane? Oh, aleluia! Nós vimos em cada detalhe. Nós vimos detalhe. Então, glória a Deus, Ele nos fortaleceu. Cada vez que Ele nos dá, igreja, isso não é só aqui na IGAP, em todos os lugares, que tem esse costume de pedir a Ele uma direção do tema do ano. Ele nos prepara para aquele ano. Quando Ele dá o tema, é porque Ele sabe o que é necessário para aquele momento, para aqueles meses, até o final daquele ano. Então o ano 2022 foi o ano onde o Senhor nos fortaleceu, pois houve necessidade de cada mês ser fortalecidos. Se a gente fizer uma avaliação dos nossos meses de 2022, o que seria de nós se não fosse esse fortalecimento? Quem estaria ainda de pé? Ou firme na fé? Quem não teria vacilado, não é? Mas Ele nos fortaleceu, chegamos até aqui, viramos o ano e estamos cumprindo aí, vamos começar a cumprir, na verdade, o novo caminho que nos espera, algo cheio da graça de Deus. No verso 25 de Mateus, Jesus conduziu o seu discurso na oração, agradecendo a revelação e com um convite para aproximar-se dele, como a única fonte da revelação. Nesse discurso, ele dá uma explicação sobre a incredulidade dos homens e uma oportunidade de crescer em todos os aprendizados que ele quer revelar a todos nós, os que creem. Aqui eu vou falar esses versículos um por um, ok? Capítulo 11, do 25 até o 30. E no verso 25 nós podemos ver isso. Nós podemos ver Deus em oração, em um discurso, apresentando sobre os incrédulos que estavam presentes, sobre o convite ao qual ele estava fazendo para aqueles que queriam crer, porque aqueles incrédulos que estavam presentes se achavam os poderosos, os santos, os inabaláveis, aqueles que podiam tudo, aqueles que eram tudo, e na verdade eles não eram. Por isso que Jesus fala: obrigada, Pai, porque o Senhor escondeu deles. Porque imagina eles com aquele coração endurecido do jeito que estavam, daquela maneira ao qual eles eram, sabendo o que nós sabemos hoje, gente. Se já havia seitas, se já havia rudimentos e direções aos quais obedeciam a Deus com um pouco do que eles sabiam, imagina com tudo que nós sabemos hoje. Tudo eles distorciam ao seu bem e favor. Tudo eles faziam para o seu bem próprio. O interesse deles era engordar o bolso deles e fazer com que essa seita, essa tradição deles crescesse cada dia mais e mais, né? Então Jesus, ele falou: obrigada, Pai, porque a eles não foi revelado. Mas o Senhor preferiu revelar aqueles que nada sabem, porque criança é o que sabe. Quando ele fala sobre crianças, é porque criança nada sabe. Criança é um aprendizado diário. Esses 2 dias com meus sobrinhos, meu Deus, cada hora é uma pergunta e eles entendem muito rápido as coisas. Eles aprendem muito rápido. Eu só falei: essa música não é legal. Olha a letra dessa música. Pronto, foi o suficiente para eles não quererem mais ouvir nenhuma que estava tocando. Amém? Nós precisamos entender isso. Que o Senhor nos compara às crianças que estão em processo de aprendizado. Criança aprende a cada minuto. Ah, mas eles não estão vendo. Pensa-se você. Engane-se a você próprio. Porque eles observam cada piscada dos nossos olhos.
O interessante é quando eles vêm contar o que eles viram, o que eles ouviram e perguntar por quê. Tu olha assim e fala, não é como pode. Eu tenho o Yuri e tenho em casa para contar isso. Que é impressionante, né não? E assim é a criança. Fica observando, fica querendo aprender. E em Jesus ele fala, obrigada porque o Senhor revelou as crianças. Quando a Bíblia diz que possamos ser como crianças, significa na inocência, na entrega, no interesse de conhecer. Criança é inocente, criança quer se entregar. Qualquer colo que é oferecido, elas estão lá. Não é assim? Então que possamos nesse início desse ano aprender isso, nos jogar para viver isso e entender que nada sabemos, mas Ele nos convidou para tudo saber, porque Ele escolhe a quem Ele vai revelar, Ele escolhe a quem Ele vai direcionar, Ele escolhe a quem Ele vai se mostrar. E você foi agraciado por Ele, igreja. Nós fomos agraciados por Ele, povo que está em casa. Somos cheios da graça dEle, cheios da graça dEle, completamente envolvidos pela graça dEle, a qual Ele derramou em nós e nos envolveu completamente, ao ponto de nós sermos os escolhidos aos quais Ele se revelar. Ele vai se revelar a nós. Ele disse isso para Jeremias, Ele disse isso para Moisés, Ele disse isso para todos os profetas, Ele disse isso para todos os evangelistas, para todos os apóstolos, para todos os pastores. E de geração em geração Ele tem se revelado àqueles que o querem, àqueles que o procuram. Amém? Hoje é o primeiro dia, 1/1 de 2023. Que Deus é perfeito. O culto não poderia ter caído em outro dia. Estamos iniciando, entendendo que tudo Ele sabe, tudo Ele quer revelar a nós. Estamos iniciando, escolhendo a boa parte, que é estar na presença dEle, porque Ele sim tem o melhor para nos dar. Estamos dizendo para o inferno, para o mundo entender que esse ano ninguém vai nos deter, ninguém vai nos segurar, porque nós somos aqueles a quem Ele escolheu se revelar, e aqueles que Ele escolheu se revelar, Ele aperfeiçoa, e conforme Ele vai aperfeiçoando, cada dia mais seremos semelhantes a Ele, e cada dia mais sendo semelhantes a Ele, cumpriremos os seus mandamentos sobre a face da terra, enquanto houver fôlego de vida em nós. Amém? Tá ligado? Efésios capítulo 1, verso 5. Seu plano imutável sempre foi adotar-nos em sua própria família, por meio de Jesus Cristo, pois esse era o seu propósito e a sua vontade. Seu propósito e a sua vontade sempre foi estar conosco e que nós estivéssemos com Ele. A sua vontade e o seu propósito nunca foi criar seres humanos para estar distante dele. Não! Sabe, pai e mãe, todo mundo aqui tem. E quem não tem, já teve. Quem desgrudou do pai e mãe ou quem desgruda do pai e mãe? O tempo inteiro quer estar, mesmo que o pai e a mãe sejam aqueles abençoados, aleluia. Mas não desgruda. Né? É um negócio impressionante. Pois é. Mãe, tia, mãe. Oh, meu Deus. Calma, gente. Não é assim? Não desgruda. Por quê? Porque quer estar presente, porque quer estar junto, porque quer se alegrar, comer, dormir, acordar, brincar, tudo junto. Deus nos criou para que nós tivéssemos um relacionamento mais firme do que esse. Consegue entender? Porque esses afinidades que nós temos, tem hora que tem crise, tem hora que tem estresse, não é? Tem hora que tem momentos ruins que você quer corrigir o filho, que o filho fica chateado por causa da correção. Não é assim? Como o pai não tem crises. O relacionamento com ele é firme, sem crises, sem momentos ruins. A correção dele é maravilhosa. Você tem prazer em ouvi-lo. Você tem prazer em se submeter. Porque Ele sabe tudo a nosso respeito.
E Ele quer se revelar a nós tudo ao respeito dele, para você entender. Entende isso? E Efésios fala sobre esse propósito. Paulo fala perfeitamente tudo aqui. Filipenses capítulo 2, verso 13. Vou andar um pouquinho na Bíblia hoje, hein? Diz: porque Deus está operando em vocês o desejo de obedecer-lhe e a realização daquilo que Ele quer. Quem opera em nós é Ele. Quem faz toda essa obra é Ele. Ninguém aqui tem vontade própria de fazer nada para Ele se Ele não direcionar ou colocar o desejo no seu coração. Porque Paulo já diz: dentro de mim há uma guerra entre a carne e o Espírito. A carne deseja as coisas da carne e o Espírito deseja as coisas do Espírito. Qual dessas vai ser ganho? Aquela que está sendo alimentada mais. E ali começa um discurso poderoso e que traz exatamente, eu não coloquei nos bolsos, mas se encaixa perfeitamente com isso aqui. Dentro de nós há uma guerra, mas quem vai controlar é o Espírito Santo, porque é Ele que opera em nós. E o quanto nós o alimentar dentro de nós, mais ainda Ele vai ter essa ação, mais ainda Ele vai ter essa oportunidade de operar, e nós vamos ter a oportunidade de crescer cada dia mais e mais no conhecimento, no poder, na presença, em tudo que o Senhor é para as nossas vidas. Amém? Então que nós possamos entender que todo o nosso desejo não vem simplesmente pelo fato do querer. Deixa eu ver uma. O querer, nós, era fazer o que agora, nesse exato momento? Algumas cabeças fechou o olho assim, fazendo assim. Daí ele veio do plantão, o ano novo dela foi lá no plantão. Aleluia! 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 Mas nós estamos aqui, não estamos? Por quê? Porque você vai ganhar presente? Tem uma mesa farta de comida aqui, por exemplo, dia 8 vai ter a mesa. Não, nós viemos aqui comer do Espírito, porque o nosso Espírito está sedento dele e queremos iniciar esse ano nele, porque é Ele que tem a nutrição e o fortalecimento para as nossas vidas. Então substituímos o cansaço pela alegria de estar nele. Amém? 1 Pedro 1:2. Deus, o Pai, escolheu vocês há muito tempo e por isso sabia que se tornariam seus filhos. E o Espírito Santo tem operado no coração de vocês, purificando-o com o sangue de Jesus Cristo e fazendo-os desejosos de agradar-lhe. Que a graça e a paz de Deus lhes sejam multiplicadas. Quem tem operado em nós, gente? O Pai. Através do que? Do sangue. De quem? Do Filho. E quem teve a ordem de executar esse mandamento? O Espírito, que tem operado constantemente dentro de nós, nos fazendo ser cada dia mais uma pessoa diferente, melhor, com caráter irrepreensível, cheios da vontade de o adorar e de estar na sua presença. No verso 27, Jesus faz uma declaração sobre o seu relacionamento com o seu Pai. Ele fala que tem um relacionamento único e incomparável com o Pai. Por seu relacionamento ser sem medições, somente Ele é o único capaz e com autoridade de revelar a quem Ele quiser. Hoje, me preparando para essa mensagem, para esse tema, dessa noite, o Espírito Santo me levou muito a isso. E no verso 27, quando ele diz: o Pai sabe quem eu sou e eu sei quem é o Pai, e eu revelo a quem eu quiser. É isso aqui. A partir de hoje, no
nunca mais desprezem. Eu sei que não fazem, mas não façam a presença dele. A sua palavra é a nossa âncora da nossa existência. A sua presença é o ramo desse barco. O barco é ele. Nós estamos sentados nele, com a sua presença nos guiando, no rio do Espírito Santo, sendo guiados por ele, porque ele escolheu se revelar a nós. Eu não sei, nem imagino como será esses 364 dias, porque hoje já passou. Não sabemos. Basta uma carga de cada vez, diz Mateus 6. Pois o amanhã ele está me preparando. O que eu sei é do agora, nesse momento. E nesse momento ele quer que você entenda que ele é suficiente para você. Dinheiro é muito bom, contas pagas excelentes, roupa nova, amor, filhos, casamentos, sonhos realizados, faculdade, tudo isso é perfeito. Mas sem essa presença não haverá fundamento. A presença dele faz tudo ter um fundamento para a nossa existência. E nós precisamos nesse ano entender isso, queridos. São vários anos que o Senhor tem trabalhado nessa igreja poderosamente. E cada ano os temas têm sido fortes demais. Níveis altos ele tem nos levado e níveis maiores ele tem preparado para cada um de nós. Então nós precisamos nos entregar para viver esse amadurecimento ao qual ele está nos chamando, para não perder a essência da inocência da criança, mas se tornar maduro na fé, firmes na confiança e na confissão da nossa fé, para conseguir continuar avançando. Se não for dessa maneira, não suportaremos o que está por vir. O inimigo das nossas almas, a Bíblia diz, está ao nosso derredor, querendo nos tragar como um leão, querendo nos devorar como um leão. Mas quem está ao nosso derredor são os anjos, e não é qualquer anjo. São os anjos que receberam a ordem de guardar as nossas vidas. Neles nós estamos protegidos, porque sobre nós há o poder operando poderosamente em nossas vidas. E ao nosso redor há os anjos. Então o diabo pode tentar militar contra as nossas vidas quantas vezes ele quiser. Cantamos aqui, pode vir o que tiver que vir. E quando vem, você está firme para suportar? O que te traz firmeza é a palavra. E o que te vai fazer ir além é a palavra. Então que esse ano já se inicia com a palavra, fazendo você entender que somente pela palavra você vai se tornar mais do que vencedor. Amém? Mateus 28, 18. Ele não está ali, eu vou abrir aqui um pouquinho. Já está aqui, ele já deixou. Esse menino é demais. Mateus 28, verso 18 diz assim: então Jesus aproximou-se dos seus discípulos e disse: toda a autoridade no céu e na terra foi entregue a quem? Toda a autoridade na terra foi entregue a ele. Eita, Lelê. Ele tem toda a autoridade sobre a terra. Mas a Bíblia diz: o mundo já é maligno. Enquanto nós estivermos aqui, o maligno não nos toca. Ele tem toda a autoridade sobre a terra. E essa autoridade ele tem ensinado a quem desenvolver. Nós somos a autoridade de Jesus sobre a terra. Eu sou a autoridade de Jesus sobre a terra.
que diz que você vai fazer ou não vai fazer. Não. Você é a autoridade de Deus na terra. Se Ele está mandando ir, você vai. Se Ele está falando que você vai conquistar, você vai conquistar. Se Ele está falando que você vai ser, você vai ser. Se Ele está falando que você vai para o outro mundo, pregar o Evangelho e anunciar Ele, você vai. Porque você é a autoridade dele e Ele é a autoridade sobre você. Oh, aleluia. Porque a terra aqui não é essa terra de barro. Essa terra é você. Ele é a autoridade sobre você. Jeremias 18 vai dizer que Ele é o olheiro, nós somos o barro. E Ele perfeitamente tem trabalhado em cada um dos seus vasos, os preparando cada vez mais para que de todas as maneiras eles possam ser semelhantes a Ele. Entende o significado de Jeremias agora? Não adianta, enquanto o barro não for semelhança dele, nunca vai estar pronto. Então sempre ele vai estar refazendo, sempre ele vai estar sendo aperfeiçoado, porque nosso mandamento é que sejamos cada dia mais semelhantes a Ele. Então, barros, estão prontos para esse ano você trabalhar pelo olheiro? João 13:3. Jesus sabia que receberá do Pai todas as coisas, que tinha vindo de Deus e voltaria para Deus. Jesus sabia que tudo que havia no Pai seria dado a Ele. E da mesma maneira que foi dado a Ele, voltaria para o Pai. Então Jesus, ele sabia disso tudo quando ele se entregou. Então quando ele fala aqui, no verso 27, essa declaração do relacionamento com o Pai, é porque ele sabia muito bem quem ele era, quem o Pai era, e o que o Pai entregou para ele para revelar aqueles a quem ele quis revelar. E ele quis se revelar a todos nós. E ele está se revelando. Gente, olha só, deixa eu só explicar uma coisa. Não basta só aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador e achar que você já sabe tudo. A palavra do Senhor diz que Ele é infinito e a sua palavra se renova a cada manhã. É mistério isso, gente. Mistério é uma coisa que não dá para explicar. É mistério. Se renova. Estamos lendo Mateus 11 hoje. Amanhã vai ter outra revelação. Amanhã outra revelação. Depois da manhã outra revelação. Depois da manhã outra revelação. Porque a cada dia ela se renova. Mas ela é imutável. Ela continua a mesma. Mas há segredos nela que o Pai quer revelar àqueles que Ele quer. Você aceita ser esses? Jesus é a autoridade. Quando Ele fala, tudo me foi entregue, tudo me foi dado por meu Pai. Ele está falando sobre uma autoridade que o distingue de todos os povos. Ele é a autoridade que foi apresentada envolvendo a revelação de Deus aos homens. E essa revelação, Ele veio nos desvendar. Ele quer nos ensinar, disciplinar e etc. à luz da sua verdade, que é incomparável. Sabe, queridos, nós precisamos entender isso. Jesus, Ele é a autoridade, Ele é a palavra, Ele é a verdade, mas Ele quer se revelar a cada um de nós. Eu falei no dia da nossa comunhão com os diáconos sobre a reflexão do ano. Como que foi a sua entrega para Deus? Não é a reflexão do que você viveu ou deixou de viver, a sua reflexão com você e Deus. O quanto você se entregou, o quanto você teve, o quanto você se doou. E nós precisamos fazer isso constantemente, o tempo inteiro, o dia inteiro, para que possamos experimentar de verdade a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para sabermos se estamos fazendo de acordo com o que a palavra de Deus tem nos orientado. É um novo ano, gente. Não vamos repetir as coisas erradas que fizemos em 2022. Não vamos deixar que o fracasso que em algumas áreas nós vivemos em 2022 aconteça em 2023. Não vamos permitir isso. Não adianta que não é na nossa força natural, no nosso intelecto, como diz Paulo, mas é na sabedoria do Espírito Santo e na força do Espírito Santo que nós vamos romper em fé, que vamos conquistar, que vamos pular os obstáculos, vencer os limites, que um dos maiores limites que eu também falei somos nós mesmos. Então vença-se você mesmo. Mas não deixe que você seja pedra de
Não deixe que as vontades naturais sejam pedras de tropeço para que você não conquiste o que Ele tem para você esse ano. A cada ano, a cada mês, há algo novo a ser revelado. A cada momento que nós vivemos com Ele, sempre tem algo novo. Porque eis que tudo se fez novo. Tudo é tudo. Ele não diz um terço, Ele não diz um pedacinho, Ele diz tudo. Eis que tudo se fez novo. Eu quero experimentar o tudo, gente. Eu também. Eu quero experimentar o tudo. Eu não aceito mais ser como eu fui em 2022. Se prepare que esse ano vocês vão ver uma outra apóstola. Aleluia. Em todos os sentidos. Se eu me dediquei em 2022, se prepara para esse ano, você vai ver o que é dedicação. Se eu me entreguei, se prepara para esse ano, você vai ver o que é entrega. Porque vai ver, porque a Bíblia diz que nós somos cartas vivas, e então estamos sendo escritos pelo Espírito com letras de fogo. Então o que está agindo em mim vai refletir ao ponto de você contemplar e enxergar. Da mesma maneira em vocês. Todos aqueles que se submetem à soberania do Senhor, todos aqueles que se entregam a viver isso, não tem do que se arrepender, gente. Ontem eu estava fazendo uma reflexão sobre a vida dos apóstolos. Falei, meu Deus, que lindo toda a vida deles. Ah, mas eles foram perseguidos. Você só olha para o lado ruim. Eu olho para a manifestação de Deus em vida de homens falhos como eu e você, mas que Deus escolheu se revelar a eles, e eles viveram essa revelação. Eles viveram Cristo. Exatamente. Eles andaram com Cristo, eles falavam com Cristo. Paulo, que não andou com Cristo, ficou 14 anos lá parado no deserto, aprendendo o Espírito. Pelo amor de Deus, eu quero isso e muito mais. Porque se coisas maiores a que Cristo fez enquanto estava em terra, Ele diz que nós faríamos. Estamos esperando o que, igreja? Para desejar isso, para querer viver isso de verdade. Não é impossível para nós, porque Ele faz o impossível acontecer. No natural, ninguém é capaz, mas no sobrenatural, Ele te faz capaz. Amém? Jeremias 33, verso 3 diz assim: fale comigo e eu responderei. Pergunte-me e contarei a você coisas grandiosas e maravilhosas que você não conhece. Jeremias começa a falar com o Senhor. É lindo esse capítulo. E no verso 3 o Senhor fala isso aqui para mim. Jeremias, é só falar, é só me procurar, porque eu quero revelar a você. Ele quer revelar a você. Você está pronto? Porque quando Deus começa a vir, dá medo, né? Alguns têm medo. Alguns têm medo da presença de Deus. Alguns têm medo da manifestação. Ih, Deus. Ai, meu Deus. Não me pede, não fala comigo, não, Jesus, não, Jesus, eu não, Jesus, não é assim. Hoje não, Jesus, hoje não. Não estou pronto. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Aí foi meu amigo, aí você. Eu quero que Ele venha como as torrentes de águas do manancial sobre mim. Eu quero que Ele me encharque dele. Eu quero que Ele me envolva dele. Tenho medo dele não, eu quero mais Ele. Porque viver com Ele, ai, é melhor do que 1000 lugares, 1000 momentos. Que são momentos? E lugares são passageiros. Ora está aqui, ora desaparecerá. Ele é eterno. E Ele está convidando cada um de vocês, cada um de nós, para viver essa eternidade com Ele. Quem vai viver isso com Ele? Aleluia! Aleluia! Mateus 17, verso 5. Mas assim que Ele disse isso, uma nuvem brilhante veio sobre eles, e uma voz disse: este é o meu filho amado, em quem tenho muita alegria. Ouçam-o. Ouçam-o. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Essa passagem aqui é quando Deus pega João, Pedro, e eu não lembro o nome do outro,
Tiago, sempre, né? Pedro, João, Tiago no barquinho. Pedro, João no barquinho. Sempre os três. E ele leva eles para o monte. E lá nesse monte, o corpo de Cristo começou a resplandecer. O seu rosto brilhava mais do que o sol. Sua roupa se tornou tão branca, tão resplandecente, que eles não conseguiam enxergar. E de repente aparece Moisés e Elias para falar com Jesus. E depois eu explico sobre Moisés e Elias, tá, gente? E Pedro fica assim, meu Deus. Aí essa voz do meio deles, uma nuvem desce, toma todo aquele território e uma voz sai, dizendo: este é meu filho, muito amado, ouça-o. Quando Jesus vem, Pedro fala: Pai, mestre, quer que eu faça uma casa para cada um de vocês? Não. Essa passagem é linda, mas conta sobre a soberania do nosso Deus e a ordem de Deus, que é para ouvir o seu filho. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito tem falado sobre as igrejas. Amém? Jesus é o cabeça de todo o corpo que foi entregue a Ele. Ele é o governo de toda a nossa vida. Ele é o que tem o poder de efetuar toda a ação em nós. Os que creem e se submetem a essa poderosa soberania e poder, tudo foi entregue a Ele. E nós fazemos parte desse tudo. Tudo foi entregue a Ele. Você faz parte disso. Tito, capítulo 2, verso 11, diz assim: porque o dom gratuito da salvação eterna agora está sendo oferecida a todos. Esse dom gratuito foi e está sendo oferecido a todos. E junto com esse dom vem a compreensão de que Deus quer que nós voltemos da vida ímpia ou da vida afastada dele e dos prazeres pecaminosos para uma vida correta no temor de Deus na era presente, aguardando esperançosamente aquele tempo quando se verá a sua glória, a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus, que se deu a si mesmo por nós, a fim de livrar-nos dos nossos pecados e nos purificar para fazer de nós o seu próprio povo dedicado a fazer boas obras. Ele está sendo oferecido. Quem é que quer? Ele está sendo oferecido para viver tudo isso. Ele que vai operar tudo isso dentro de nós. Ele que vai fazer todas as coisas dentro de nós. O que então eu preciso fazer? Parar de teimosia e se entregar para viver Ele. Parar de arrogância e orgulho e se entregar para viver Ele. Mas a igreja, o pastor, quem olha para o homem sempre vai ser decepcionado. Mas quem olha para Ele jamais terá decepção alguma. É isso aí, aleluia. Quem é guiado por seres humanos vai sempre cair, mas quem é guiado pelo Espírito Santo permanece de pé até o fim. Aleluia. Esse é o nosso Deus. E é isso que nós precisamos ficar nas nossas vidas. Que esse ano você possa aprender a olhar para Ele. Porque quem faz todo efetuar é Ele. Não olhe para mim, não olhe para os líderes dessa igreja, porque senão você vai se decepcionar, porque o homem é falho, mas Ele nunca falha. Amém? Da mesma maneira que todos estão aprendizados, os líderes também estão aprendendo. Estão se submetendo, estão se jogando, estão vivendo. São desafios. Lidar com o povo não é fácil. Por isso que Josué temeu quando Moisés morreu e sobrou para ele a carga daquele povo rebelde. Mas ele amava a Deus acima de tudo e obedeceu, pegando aquela geração e levando, cumprir. Eu estava lendo esses dias o último capítulo de
de Josué. Que coisa mais linda, como eu chorei. Ai, como eu chorei, meu Deus. Que capítulo, eu falei, caraca, que homem. Josué foi temente até o fim. Teve uns erros, quem não tem? Mas ele permaneceu fiel. E no último momento da sua vida, ele ainda dá uma instrução para aquele povo. Olha, já estou cumprindo meu tempo nessa terra. Mas lembre-se. Eu falei, que isso? A pessoa vai indo embora. Ele está falando, não se desvie dele, não adora outros deuses, não faça isso, não se envolve com os pagões, não, porque tudo isso afastará você dele. Mas permanecem nos ensinamentos que Moisés nos ensinou, que é a palavra de Deus. Que lindo esse homem! Que os ensinamentos do Senhor possam ter esse valor que teve na vida de Josué e que tem na vida de todos dentro de você, igreja. Amém? Amém. Agora, 2 Coríntios, capítulo 1, verso 21. Não podia deixar de estar no início do ano. Foi este Deus quem nos transformou, a mim e a vocês, para que permaneçamos firmes em Cristo. E nos ungiu. Ele gravou em nós a sua marca, seu sinal de propriedade, nos deu o Espírito Santo em nosso coração como garantia de que nós lhe pertencemos e das coisas que ele vai nos dar. Amém? Amém. Grandes coisas o Senhor tem feito, por isso estamos alegres. Glória a Deus. Eu não deixo que nada me abala, tudo tento. Mas como disse a Tayane no nosso vídeo de final de ano, quem não assistiu vai assistir, há uma sapata bem profunda, a qual ele abriu bem nós, e colocou dentro dessa sapata todo o concreto que faz o firmamento da coluna e das vigas. Eu peguei nós. Então por isso estamos alegres. Amém? Amém. No verso 28, vinde a mim, à vista da autoridade investida em Cristo. Este convite vibra, bate, acelera, cheio de oportunidade. Todos os que estão cansados, homens cujo esforço fatigantes para alcançarem descanso espiritual não aliviaram o fardo das obrigações criadas pelos homens. Vibra dentro de nós esse versículo. Quando ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Essa palavra agita dentro de nós. Porque ele está dizendo, ele está olhando dentro dos nossos olhos, para aquele olhar que é o raio-x, e dizendo, venha a mim, todos vocês. Mateus 23, 4. Exigem de vocês coisas pesadas, mas eles mesmos não estão dispostos a ajudá-los, nem ao menos a levantar um dedo para carregar esses fardos. Quando o Senhor está falando para o povo, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, Ele está falando sobre aqueles que estão debaixo da lei dos fariseus, das leis dos sacerdotes, porque esse capítulo 23 está falando exatamente sobre isso. Eu só peguei o versículo 4, mas depois você lê todo o contexto. E Jesus vem falando sobre as ordens que eles dão e não cumprem. E Jesus fala assim, vocês precisam dar atenção à lei de Moisés, ao qual eles ensinam, mas vocês não precisam ser como eles. E aí no verso 4 ele diz, exigem de vocês coisas pesadas, mas eles mesmos não estão dispostos a ajudá-los, nem ao menos levantar um dedo para carregar o fardo. Fardo era aqueles pesados, aquelas obrigações que eles tinham que fazer diário. Só que esse fardo aqui, além disso tudo, além do peso que carregava, além disso tudo, também é sobre o espírito, sobre o sentimento, sobre os pensamentos, aos quais não havia ajuda, não havia sequer um dedo que eles podiam fazer, mas havia a obrigação a ser cumprida. Mas eles mesmos, como líderes, não faziam nada. E aí Jesus
vem com o contexto do capítulo 11 e diz: vem a mim. Vocês que estão cansados e sobrecarregados. Olha isso, gente. Eu vou trazer o alívio que você precisa. Eu vou carregar teu fardo. Eu vou trocar tudo isso aí. Eles não fazem, mas eu sou o sacerdote que faço. Esses sacerdotes, esses escribas, esses fariseus que dizem pregar o evangelho, que dizem anunciar o meu reino, não cumprem, mas eu sou aquele que vai cumprir todos os verbos, cada ponto dessa lei, e vou trazer o alívio que você precisa. É isso que Jesus está falando. Amém? No ponto mais, de uma maneira mais simples a ser explicada para que todos entendam. Eu poderia estar aqui com todos os argumentos, mas não vai adiantar. Eu prefiro trazer o que é uma feijoada com cotó, parecendo feijão com arroz, para que vocês alcancem. Mas isso aqui é uma feijoada muito aprofundada. Colossenses 1, verso 11. Estamos orando também para que vocês sejam cheios da sua gloriosa e poderosa força, de tal maneira que possam continuar avançando com perseverança, paciência e com alegria. E sejam sempre agradecidos ao Pai, que nos fez dignos de participar de todas as coisas maravilhosas que pertencem àqueles que vivem no reino da luz. Porque Ele nos resgatou das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou a nossa liberdade com o seu sangue e perdoou todos os nossos. Eu também faço da mesma maneira que Paulo fez, eu faço para vocês. Eu oro para que vocês continuem firmes. Eu oro para que vocês esse ano não deixem que as dificuldades que vão se apresentar ou que já estão se apresentando sejam maiores do que essas verdades. Porque a mentira vai até tentar soar como verdade, vai parecer verdade, mas de verdade é só mentiras que estão sendo enviadas para tentar te atrapalhar, que estão sendo enviadas para tentar te cegar. O Senhor tirou as camas que existiam nos seus olhos e fez você enxergar Ele. O Senhor tirou o tampão que existia nos seus ouvidos, que o impedia de conhecer a voz dele. O Senhor tirou o coração de pedra e o transformou de carne. O Senhor tirou a preguiça, a moleza que existia em nosso corpo e nos deu a coragem, o vigor e a força para permanecer. Todo o operar de Deus está agindo hoje com toda a plenitude que Ele é dentro de nós, porque nós temos a plenitude dele. Amém? Que possamos esse ano entender isso para viver isso plenamente. No verso 29 e 30 contrastas ao pesado fardo, sobre o pesado fardo de legalismo judaico. Jesus, ele fala sobre o pesado fardo de todo o legalismo judaico que existia naquela época e que existe até hoje. Trazendo para nós que vivemos hoje, existe também um peso de legalismo que tenta dominar as nossas vidas, que tenta controlar as nossas vidas. Mas ele troca o fardo e dá o dele, abrindo abertura para o que é legal e leal e real, que é a presença do Senhor. Quando ele diz meu jugo, o jugo de Deus não é pesado, gente. Quantos aqui servem a Deus há quanto tempo? O que vocês têm que reclamar de Deus? E olha que nós falhamos pra caramba. Mas o tempo inteiro Ele está ali, sempre pronto a nos servir, sempre pronto a nos atender, sempre pronto a nos aliviar, sempre, o tempo inteiro. Esse é o nosso Deus. Amém? E o fardo dele, a sua justiça, sua palavra, sua lei, que está sobre nós. Não aquela mentira, não aquele peso, não aquele jogo de condenação, de maldição. Se não fizer isso, você está debaixo de maldição. Se não for assim, você está debaixo de maldição. Se você não trazer a primícia, você está debaixo de maldição. Se você não fazer o que o pastor está mandando, você está debaixo de maldição. Não usa essa roupa, não fala desse jeito, não pega desse jeito. Querido, isso daí não está aqui não.
O fardo que ele trocou foi tirar tudo isso para trazer o dele, que é leve e suave. Ele nos ensina como devemos nos vestir, ele nos ensina como devemos nos comportar, ele nos ensina como devemos falar, ele nos ensina muito bem como devemos cumprir as suas obrigações e o cumprimento da sua palavra, com amor, carinho e muita paciência. E isso ele tem. Amém? Tomando sobre nós os seus ensinos, sua revelação e tudo que é nosso, pois o nosso Pai quer nos revelar tudo que Cristo fez por nós. Ele quer revelar a sua plenitude, ele quer revelar quem ele é. Jesus é o professor que, através de sua pessoa e obra, pode instruir os homens em relação ao Pai e dar-lhes o descanso para as suas almas e a própria essência da verdadeira experiência de remoção. Só Ele pode fazer. Ele quer te convidar, Ele quer fazer isso, mas o único que pode ensinar é o professor Jesus. Quem sou eu para acrescentar ou retirar alguma vírgula desse livro, gente? Quem tem essa ousadia é louco, porque não tem ideia da maluquice que está sendo feita. Não tentarás contra o Senhor seu Deus. Não inventa coisa que não existe. Não faça coisa que não está. Ele ensina, pois ele é o professor e ele se revela a quem ele quer e a quem quer ser revelado. Eu quero que ele se revele a mim. Pode vir, estou aqui, quero mais. Tá pouco. Já pensou chegar um dia que a carruagem virá me buscar? Mas nós precisamos disso, gente, para esse 2023. Sabe, cada ano para mim é um degrau que nós subimos. Cada ano que nós passamos é um avanço que nós temos. Cada ano que nós vencemos é um desafio ser cumprido em nossas vidas. 2022 passou, você subiu mais um degrau, você rompeu com fé, você avançou. Agora 2023 está aí. O que nos espera? Não sabemos. Mas a palavra do Senhor diz que coisas grandes e incontáveis estão esperando por todos aqueles que creem. Amém? Salmos 73, verso 26. Diz assim: minha saúde pode acabar, meu coração fraquejar, mas Deus é fortaleza do meu coração e minha herança é eterna. Pode até tentar, mas não vai conseguir, porque quem nos fortalece é Ele. Amém? Salmo 90, verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias e usar bem nosso pouco tempo, para que o nosso coração alcance a sua. Pastor Fragale, ele preparou isso para a igreja dele em 2022. Ele trouxe isso. Contar os dias no Senhor. Contar os dias na presença de Deus, que é o que o salmista Davi está falando aqui. Que eu possa contar os meus dias, e para que cada dia eu possa me entregar mais, para que eu possa viver e alcançar o que o Senhor tem para minha vida. Eu quero viver a sua sabedoria, porque Ele é a sabedoria em pessoa. Eu quero ter a sabedoria no pensar, no falar, no agir, no amar. Eu quero ser como o Senhor é. Salmo 51, se eu não me engano, 50. Crie em mim, ó Deus, um coração como o teu. 51, não é? Que possamos ter um coração como o dele. Que Ele possa criar em você aquilo que Ele preparou para a sua vida. Amém? E eu queria que a equipe de louvor já começasse a subir, porque nós vamos cantar. E para fechar esse momento, João capítulo 6, verso 45.
verdade serão atraídos. Aqueles que aprenderem dele, a verdade será atraída. Assim como nos profetas, assim como no passado, todos aprenderam dele, nós hoje também estamos aprendendo dele. Amém? Amém? Amém. De verdade? Já entenderam qual é o tema do ano? Quem já sabe não vale. Qual é o tema do ano, gente? Posso falar? Bota aí o tema do ano. Sai da frente da televisão. Aleluia. Veja bem, deixa a luz apagada da luz, senão não dá pra ver. Ai, que lindo. Construção, rompendo limites. Qual é esse? Ah, o ano 2023. Aprendizado. O ano 2023 será o ano do aprendizado. Fica de pé nessa noite,